Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre a Inter de Limeira, 3-0 em Limeira. E os gols do Palmeiras marcados aí pelo Maurício, um golaço de cobertura, toquinho por cima do goleiro, Flaco Lopes de cabeça, Gustavo Gomes também de cabeça, fizeram os gols do Palmeiras. E você já vê na tela aí a classificação do grupo do Verdão. São Bernardo 19, Ponte Preta 18, Palmeiras 16 e o Velo Clube com 5 pontos. Estaremos trazendo aí o pós-jogo, analisando aí aquilo que os comentaristas falando, trazendo aí o react no nosso canal, mas fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago a classificação completa aí do Campeonato Paulista 2025. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos aí para o vídeo e no final do vídeo eu trago a classificação completa. O Alviverde bateu a Inter de Limeira por 3-0, gols de Maurício, importante Maurício, Flaco Lopes também marcou e para fechar, Léo, Gustavo Gomes, 2 gols no primeiro tempo. E o Gustavo Gomes, no segundo, fez o que tinha que ser feito. 2 gols de bola parada também, né? Bola parada do Veiga muito forte, um pro gol do Flaco, o outro pro gol do Gustavo Gomes. É importante o resultado para o Palmeiras, se o Palmeiras pretende chegar à fase eliminatória do campeonato. Caso não vencesse hoje, ficaria numa situação delicadíssima. Não que a situação agora seja confortável, mas ela é menos pior do que iniciou a rodada para o Palmeiras. Ou pelo menos era até o início da noite de hoje. Uma estreia importante, caso do Emiliano Martinez, né? Ele ganhando minutos como titular, já a gente aborda esse assunto. O Palmeiras veio hoje dá pra gente dizer num 4-1-3-2, o Martinez era o primeiro volante, Rios, Facundo Torres e Veiga formavam um trio de meias, o Veiga mais à esquerda, o Facundo Torres mais à direita, e uma dupla de ataque praticamente com o Maurício e o Flaco Lopes. Interessante os gols que o Maurício tem feito e isso pode render até uma análise para o futuro, mas a forma como ele ataca o espaço, como a gente mostrou no gol de ontem e como tem sido comuns nos gols marcados por ele. Foi assim no jogo com o Guarani, foi assim no jogo de hoje. Então é um jogador que o Abel tem trabalhado muito, com toda certeza, no dia a dia. Não temos acesso aos trabalhos rotineiros do Palmeiras, mas isso é claro uma situação trabalhada pelo treinador. Importante para o Flaco também marcar, ele vem sendo muito questionado nesse início de temporada, está abaixo fisicamente de outros atletas, mas é o único centroavante de fato que o Palmeiras tem à disposição. Isso sem contar, claro, meninos da base, caso do Luigi, caso do Thales. Mas neste início de ano e pelas movimentações do Palmeiras no mercado, ele vai ser muito importante. Lembrando que a Inter de Limeira não venceu de ninguém ainda nesse campeonato. E o Palmeiras continua na terceira posição do grupo D. O São Bernardo tem 19 pontos, a Ponte tem 18 e o Palmeiras agora tem 16, 2 pontos atrás da Ponte. Próximos jogos aí são diferenciais, só que é isso que você falou, tem que torcer contra os adversários e tem que somar os pontos, já que não temos confrontos diretos. Mais um jogo, como você falou, o Flaco Lopes tendo oportunidade e fazendo gol. Se a performance não é tão boa, se a atuação não é tão boa, pelo menos ele balança a rede. O Palmeiras teve uma atuação sólida hoje, não correu riscos, né? Em nenhum momento. Também não foi um espetáculo, mas fez mais do que o necessário para bater o seu adversário por 3-0, com o Abel novamente fazendo testes. Esse desenho que a gente notou hoje é um desenho diferente, com mais meias concentrados por dentro, quase num losango, dá pra gente dizer em alguns momentos como o Corinthians joga, abrindo o corredor para os laterais passarem, caso do Mike e do Piquerez hoje, jogadores que têm essa característica. O Palmeiras não jogou com 3 zagueiros, mas jogou com um volante que fica mais próximo dos zagueiros, que tem algumas características que a gente vai entrar em detalhes já. E esse zagueiro entrava no meio dos 2 outros zagueiros que o Palmeiras tinha para efetuar eventualmente uma saída de 3 quando o Palmeiras precisasse, para o Palmeiras espetar os seus alas no campo de ataque. Hoje o Palmeiras não jogou com pontas abertos como ele às vezes atua. E eu acho que esse desenho deve ganhar cada vez mais repetição. Não sei se necessariamente com losango de meio campo, mas noto que o Palmeiras tem mais jogadores para jogar por dentro do que propriamente para jogar por fora. Jogadores para jogarem abertos.
E aí cito os que já atuaram hoje, o caso do Facundo, que se sente mais confortável, acho que mais por dentro, talvez para jogar aberto só se for do lado direito, numa posição que hoje o Estevão é o dono dela. O Maurício gosta de jogar por dentro, o Veiga gosta de jogar por dentro, o Paulinho, que ainda não jogou, mas que não é um ponta para jogar dando largura, para ficar aberto lá pelo lado esquerdo, ele forma mais uma dupla de ataque com o centroavante ou com o próprio Maurício, pode ser também. Então, acho que o Abel começa a entregar os corredores laterais para os seus alas e passa a concentrar mais esses jogadores nessa faixa de meio por conta das características dos atletas que ele tem à disposição no momento. Vamos conferir as estatísticas do jogo na tela? 41% de posse de bola para Inter, 59% ao Palmeiras. Finalizações 6 contra 16. Finalizações do gol, 6 para o Palmeiras, 2 para a Inter. Grandes chances, 1 do Palmeiras. Passes certos, 254 a 382. Escanteio 5-0. Dá para ver a diferença que foi o jogo e que o Palmeiras foi merecedor da vitória. Exatamente, não tenho o que questionar, mas um atleta que eu esqueci de citar aqui e que eu acho que se jogar um pouquinho mais por dentro tende a entregar mais é o Felipe Anderson. Jogador que não está disponível agora, mas é um atleta que tem tido muita dificuldade para pisar a linha lateral, jogar muito... Exato. Jogar muito aberto, eu acho que essa nunca foi a do Felipe Anderson. Os melhores momentos dele na Lazio aconteceram pelo lado direito, mas ele tinha liberdade para eventualmente sair da ponta e vir jogar numa faixa um pouquinho mais perto dos meias. No Palmeiras ele não tem tido esse desenho, geralmente é escalado aberto do lado esquerdo, aí tem que trazer para dentro. Não é um jogador de 1 para 1 muito forte, não é um grande driblador, ele é muito diferente do Estevão, não só na parte técnica, mas nas características do jogo dele. Então, eventualmente, se o Abel adotar esse desenho com o meio-campo um pouco mais preenchido e o corredor lateral entregue aos alas, eu acho que pode favorecer o futebol desse atleta também. Palmeiras tem jogadores de qualidade ali que gostam de jogar mais no meio do campo e o Maurício ganhando esse destaque nesse começo de temporada, como você falou, e pode jogar ali por várias formas, é importante de qualquer jeito, faz gol de qualquer jeito, tá melhor que o Veiga. Claro que eles podem jogar juntos, mas se bobear num contra um ali, o Abel escolheria o Maurício hoje. Acho que ele escolheria os dois hoje, por falta de opção. Por falta de opção. Ele escolheria os dois. É que o Veiga, ele é um jogador tanto quanto peculiar. Gostei. Ele é muito importante, muito decisivo e ao olho nu, digamos, você não identifica tanto a importância dele. Ele vai decidir um jogo aqui ou acolá, você vai achar que ele está um pouco sumido do jogo, tal, mas ele é muito importante para a estrutura do Palmeiras. E o Maurício também vem se destacando e é alguém que tem entregado o que custou. O Palmeiras fez um grande investimento para contratar o Maurício, mas é indiscutível que em 2025, se o Palmeiras tem uma boa notícia, se o torcedor palmeirense tem gostado de algo no time titular, além, claro, do Estevão e da expectativa pela estreia do Paulinho, é o futebol praticado pelo Maurício. Tem ido muito bem em qualquer posição que venha a ser escalado, até fora da sua posição de origem. Ele é um meia e às vezes tem sido escalado como o homem mais avançado do Palmeiras. Mesmo nessas circunstâncias, ele tem ido muito bem. Hoje teve estreia do Emiliano Martínez, como o Léo falou, então vamos conferir na tela os números do volante, o novo recém-contratado do Palmeiras. 74 minutos jogados, 90% de acerto nos passes, passes longos 3, certos 2, desarmes 2, ações defensivas 4, eficiência nos duelos 50%, faltas cometidas 2. Mapa de calor ali bem no centro do campo, Léo, e é só uma partezinha vermelha. Eu chamo a atenção para esse mapa de calor aí, que ele indica. É um jogador de pouca mobilidade. É ruim isso? Não, para mim não. Mas é uma característica muito diferente do concorrente dele por uma posição no time titular, o Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno é aquele volante carrapato, digamos assim, persegue os jogadores pelo campo todo, trabalha muito bem com marcação por encaixes individuais até encaixes longos, que é uma característica do trabalho do Abel durante boa parte da passagem dele pelo Palmeiras. O Emiliano, por ser também mais alto, jogador de 1,85 m, mais forte, ele não tem tanta mobilidade quanto o Aníbal. Ele vai marcar o que a gente chama de marcar o espaço. Ele vai marcar aquela zona do campo e não vai deixar com que o adversário consiga entrar por ali. Então, eu acho que é uma característica bem diferente que pode mudar muito a maneira do Palmeiras jogar.
E é uma variação a mais que o Abel tem para escolher entre um e outro. Até porque o início de temporada do Aníbal, por questões físicas, não é o melhor possível. E já citei aqui as características dele. Para que ele consiga desempenhar, consiga estar perto da jogada, sem errar bote, sem tomar cartões, ele precisa estar muito bem, muito saudável e a parte física dele perto do auge. Não é o que a gente tem visto nesse começo de campeonato. Agora o Palmeiras coloca em campo um outro volante que joga de uma outra forma. O Palmeiras ganha uma variação, mas vai ter que saber muito bem o momento de utilizar um, utilizar o outro, ou formas de atuar quando um estiver em campo e quando o outro estiver no gramado. Quem está assistindo a gente deve estar pensando, mas o Palmeiras tem tantas variações, Léo, tantas opções para jogar. Você aí destacou várias formas do Abel jogar e ele ainda está reclamando e pedindo reforços. Precisa tanto mais assim? Precisa. Ele ainda tem algumas lacunas no elenco. Falta claramente um centroavante. O Palmeiras se desfez de alguns atletas, como a gente falou aqui no processo de reformulação, e nisso tem Dudu, tem Zé Rafael, tem Rony, todos jogadores importantes que deixaram o clube. O Palmeiras não necessariamente repôs todas essas saídas. Chega o Paulinho para ser uma espécie de um segundo atacante, não vejo como um ponto esquerda para jogar por ali. Tem o Facundo. Você já tem a saída do Estevão também no meio do ano colocada na mesa do Palmeiras. Tá certa, ele vai deixar o Palmeiras e vai seguir para o Chelsea. Se a gente for pensar nos volantes que o Abel tem à disposição, ele tem o Aníbal, o Emiliano e tem o Fabinho, mais o Richard Rios. Os outros são todos os garotos da base que ele possa utilizar. Para uma temporada que vai terminar no dia 21 de dezembro é pouco. O Palmeiras precisa de um segundo homem de meio campo capaz de também fazer uma sombra ao Richard Rios, se não chegar para brigar por posição. O Palmeiras sonhava com o Andrés Pereira, podia ser tanto um 8 quanto um 10. Acho que para essa posição de 10 o Palmeiras está melhor servido. Se é que Maurício e Veiga vão concorrer ou vão jogar como 10. Se o Maurício passar a ser um centroavante, um jogador de frente, o Palmeiras precisa de um outro camisa 10, porque aí no momento em que o Veiga não estiver, você muda muito a forma do time jogar. Então é um elenco curtíssimo que o Palmeiras tem à disposição agora, se a gente não levar em consideração os meninos da base, aí Figueiredo, Benedetti, enfim, jogadores de posições diferentes, mas se a gente não levá-los em consideração neste momento para a composição do elenco do Palmeiras, do que o Abel pensa, daqueles jogadores que vão ter uma minutagem alta, o elenco é bem curto. Chegada do Bruno Fux, vindo do Atlético Mineiro, é um zagueiro, o Abel vendeu um zagueiro que foi o Vitor... Ele não, né? O Palmeiras vendeu o Vitor Reis recentemente num ótimo negócio com o City. Chega, será bem-vindo? Será bem-vindo, será peça útil por conta desse elenco não tão recheado do Palmeiras. Neste momento, o Abel tem à disposição Gustavo Gomes, Murilo e Naves. Tem o Benedetti, beleza, mas é um zagueiro que está chegando ao profissional nesse momento, trabalha com um grupo, mas não tem uma minutagem alta para ser colocado como uma opção imediata do Abel. Opções imediatas que ele tinha essas 3 opções. O Vitor Reis saiu, agora chega o Bruno Fux, um zagueiro com bom passe, tem uma boa construção saindo de trás, pode ajudar o Palmeiras. A gente falou sobre a importância ontem dos zagueiros conseguirem conduzir a bola, entrar no campo, conduzi-la se necessário. O Abel valoriza muito isso. Eu acho que o Bruno Fux tem essas características. Vamos conferir uma tela agora, como o Palmeiras começou e terminou esta partida contra a Inter de Limeira. Começou Everton, Gomes, Murilo, Mike Piquerez, Richard Rios, Martinez e Veiga, e no ataque Facundo, Maurício e Flaco Lopes. Terminou, Léo, Everton, Mike, Gomes, Murilo e trocou o Piquerez no Vanderlan. Mexeu no meio campo, Fabinho com Aníbal. Lá na frente deixou o Facundo, pôs o Estevão e pôs o Alan. Ele troca os 2 volantes, jogadores que se desgastam muito, Aníbal e Fabinho. Aí nesse nosso campinho estão as 4 principais opções para o Abel de cabeça de área, os 2 que começaram, mais os 2 que terminaram. Na lateral esquerda, troca do Piquerez pelo Vanderlan. O Piquerez vai retomando o seu melhor ritmo de jogo, ficou um longo tempo afastado no final da temporada passada. Entra o Vanderlan, que é o primeiro reserva, agora que o Caio Paulista não faz mais parte do elenco. O Estevão, que hoje ficou de fora, foi preservado, e o Alan, o menino da base, que vem ganhando muitos minutos com o Abel. Jogador bem versátil, pode ser tanto um segundo homem de meio campo, pode jogar por dentro, tem atuado bastante aberto pelo lado esquerdo, como a gente vê na nossa tela. É um menino que deve fazer
parte da composição do elenco do Palmeiras. Se o Palmeiras não contratar mais jogadores, não contratar pontas, não contratar mais meias, eu acho que ele deve ter uma minutagem alta nessa temporada. E aí nas laterais, acho que o Palmeiras tem um quarteto muito bom, assim, de laterais. Obviamente, o Wanderlan não tá no nível do Piquerez, mas quando você escala o Wanderlan, você sabe que ele não vai te dar tantas dores de cabeça. Do mesmo jeito, eu acho o lado direito. Pode questionar, muita gente questiona o Marcos Rocha, mas são dois bons laterais. Léo tá em falta no Brasil agora. Eu acho que na direita, esse duelo, ele é mais equilibrado. Ok. Mike e Rocha têm características diferentes. Para um jogo de hoje, que ele concentrou muitos meias e ele abre o corredor para o lateral passar, é um jogo perfeito para o Mike. Como era também o jogo do meio da semana contra o Corinthians, o Palmeiras usou 3 zagueiros. Então, mas é isso, você consegue colocar os dois em situações importantes, dependendo da forma que você quer o jogo. Exatamente. Se você for jogar com o Estevão mais aberto, te dando largura, próximo à linha lateral do campo, o lateral vai jogar um pouquinho mais por dentro, tem que ser mais inteligente para esse tipo de movimento, é o jogo para o Rocha. O Rocha pode ser um terceiro zagueiro também. No jogo do final de semana, o Rocha atuou como zagueiro pelo lado direito. Os dois já formaram uma dobra eventual para o Abel em várias situações. Do lado esquerdo, a disparidade para mim é maior. Não que o Caio Paulista fosse um melhor negócio para o Palmeiras e que eu achasse que o Palmeiras deveria ficar com o Caio e negociar o Wanderlan. Mas eu acho que quando o Palmeiras não tiver o Piquerez, e se o Piquerez tiver uma lesão grave, como teve na temporada passada, o Palmeiras vai ter uma baixa muito grande. A diferença dele para o reserva é considerável. Próximo duelo do Palmeiras é o São Paulo. O Palmeiras chega pelo menos embalado. Daqui a pouco a gente vai ter essa resposta sobre o São Paulo do Zubeldia. Qual a melhor forma do Palmeiras jogar para anular o São Paulo? Fechar bem a sua zona interior ali, o corredor central, em que o São Paulo vai colocar muito provavelmente Lucas, Oscar, Luciano, naquele quarteto de frente com o Caleri, mas utilizar muito as laterais, os 2 alas por fora, porque a gente já falou aqui mais de uma vez que o São Paulo tem uma dificuldade na transição defensiva e para se posicionar no campo de defesa, justamente porque esses 4 da frente às vezes entregam muito pouco nessa hora da recomposição. O Oscar às vezes sai do lado esquerdo para dentro e na hora que o São Paulo perde a bola, ele está muito longe da posição que ele deveria estar na hora da recomposição. Isso faz com que, por exemplo, no caso do Palmeiras, o Mike possa jogar muito, possa se aventurar no campo de ataque. Do lado esquerdo, o Lucas também não vai baixar até o fundo com o Piquerez. Então o Palmeiras pode usar o seu ala, acho que até por isso o Abel tirou o Piquerez nos minutos finais, deu 90 minutos ao Mike, como tinha dado também como tinha utilizado o Mike também nos últimos jogos. Eu acho que o Mike pode ser uma peça importantíssima no clássico contra o São Paulo. Mike, Emiliano Martínez provavelmente não será o titular, está chegando agora, volta Aníbal? Provavelmente sim, o Martínez fez o jogo dele hoje. É estreia. E acho difícil que ele consiga ser titular na sequência. O Aníbal ficou de fora, entra no segundo tempo, até também por não estar nas melhores condições físicas, acho que o Abel vai dosando e numa escolha clara, ele opta por guardar o Aníbal para o final de semana e coloca o Emiliano para ganhar mais minutos agora. O Estevão claramente vai ser o titular e acho que precisa ser o titular desse time. E quem que ele tira do ataque? Desses que jogaram hoje, acho que o Flaco pode perder a posição. Depende muito da forma como ele armar e pensar o jogo. Se ele vai com 3 zagueiros, não vejo uma necessidade para 3 zagueiros de fato, porque o São Paulo não joga com 2 atacantes como o Corinthians joga, o São Paulo joga com um centroavante de frente, então você teria 2 zagueiros, de repente você pode pensar ou no Rocha mais próximo para fazer uma saída com 3 e o Estevão bem aberto do lado direito para forçar aquele lado do São Paulo, ou então você solta o Mike e traz o Estevão para dentro para que ele jogue numa dupla com o Facundo, como eles fizeram contra o Corinthians, você rechear um pouquinho mais esse meio campo também, soltando os seus 2 laterais, de repente o Aníbal pode eventualmente entrar no meio dos 2 zagueiros para formar um trio no momento em que o Palmeiras for sair com a bola, com o Richard Rios à frente dele, uma linha de meias, os 2 alas passando bastante e jogadores se movimentando na última linha do São Paulo. Acho que esse é um desenho possível para o clássico do final de semana. Está acabando aí essa primeira fase do Paulistão, como a gente falou, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo precisam somar pontos agora aí
torcer contra os outros do grupo. Mas, Léo, tem um clássico pela frente, vale 3 pontos, o empate pode ser ruim para os dois lados. Se o Palmeiras não classificar, é o fim do mundo? Acho que dos 4 grandes seria o menos fim do mundo. Sim, mas talvez fosse aquele que tivesse inicialmente mais o que a entregar, e a surpresa maior é que justamente o Palmeiras não se classifique, por conta do que foi o desempenho do Palmeiras nos últimos anos, pelo material humano que o Palmeiras tem. Mas, dadas as circunstâncias, o que foi a passagem de ano, jogadores que o Palmeiras deixou de contar, os que ele passa a contar agora, a forma como o Abel tem tratado o Campeonato Paulista como um laboratório, não digo que não levando em consideração os resultados, mas não colocando o resultado como a prioridade número 1, e sim os testes que ele tem a fazer, eu acho que não seria o fim do mundo para o Palmeiras. Acho que seria até uma oportunidade para reduzir o número de jogos do Palmeiras ao longo do ano. O Palmeiras terá um calendário muito concorrido, com muitos jogos. O Palmeiras vai viajar para disputar o Mundial de Clubes, o Palmeiras tem um Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, enfim. Eliminar jogos do mata-mata acho que não seria o fim do mundo, mas é claro, o Palmeiras entra para vencer o campeonato e entra para conquistar o tetracampeonato paulista. Seria uma marca histórica não só para o clube, mas para esse grupo de jogadores. E o Palmeiras, se passar, torna-se muito forte, mesmo jogando fora de casa. Não vejo isso como um problema. Agora o Abel até ficou, né, Léo, uma semana a mais no fim do ano para fazer esse planejamento para esse ano. Como você falou, são muitas saídas e poucas chegadas. É a diretoria que está devendo nessa conta matemática? É a diretoria do Palmeiras que está devendo, com certeza. Não é o Abel. Até porque, com o grupo que ele tem criado situações. Algumas funcionaram, outras não, mas isso é natural e é o período de testes pelo qual o Palmeiras passa dentro do Campeonato Paulista. Alguns jogos que o Palmeiras não venceu, dá para a gente colocar aqui que não foi também por conta do Abel. Cito como exemplo o clássico com o Corinthians. O Palmeiras fez um jogo perfeito do ponto de vista tático. A forma como o Palmeiras entrou montado para aquele dia, não tem um A do que dizer. Se a gente fizesse uma análise aqui, não teria como a gente destacar um ponto negativo na parte tática, mas sim na execução, em alguns movimentos, e aí com jogadores. É aquela ineficiência que o Palmeiras teve muito no Campeonato Brasileiro do ano passado e que se repetiu em alguns pontos dessa temporada. O Palmeiras precisa de reforços e o Abel, como ele sempre diz, ele treina e a diretoria é quem tem que contratar jogadores. Entendo que o Palmeiras tenha conduzido as negociações de uma certa forma e acha que foi passado para trás pelo Claudinho, não conseguiu convencer o Andrés Pereira a voltar para o Brasil, mas parece um Palmeiras que definiu certos alvos no mercado e pronto. Se eu não conseguir esses alvos, eu espero até o meio do ano. Eu acho um tanto quanto arriscado se o Palmeiras quiser ter sucesso no Mundial de Clubes, porque esses jogadores vão chegar muito próximos do torneio e aí não vai ter tempo de adaptação, não vai ter tempo de você dar conjunto para a engrenagem. O Palmeiras pode acabar fazendo um planejamento no meio do ano para disputar campeonatos aqui no Brasil, quando o foco do Palmeiras, acho que a prioridade número 1 é a disputa do Mundial de Clubes. Agora você falou sobre os alvos, né? Que parece que definiu certos nomes e pronto. O Palmeiras tem uma base titular, acho que talvez o 9 chegaria para ser o titular, mas o resto já tem a base ali. Então são jogadores talvez também nem tão pesados, nem tão caros, mas para completar o elenco. E nem esses estão vindo. É isso ou não? Eu acho que o Palmeiras também não contrata por contratar. O Palmeiras entende que ele precisa de jogadores que venham para ser titulares ou para concorrer cabeça a cabeça com aqueles que já estão por lá. Então, o Palmeiras tentou o Matheus Pereira, o Palmeiras tentou o Andrés, o Palmeiras tentou o Claudinho, o Palmeiras tem interesse no Vitor Roque, o Palmeiras contratou o Paulinho, todos jogadores que têm condição de competir com esses que já estão por lá. Eu acho que esse ponto o Palmeiras está correto quanto ao nível de jogador que o Palmeiras tentou. Alguns exemplos eu acho que saem um pouco. O Palmeiras tinha interesse no Canóbio, o Palmeiras sondou o Wanderson. Esses jogadores não seriam para ser titulares, mas como jogadores para composição de elenco, até acho que por
questão de característica que a gente falou aqui, o Palmeiras tem poucos pontas para dar largura, para jogar aberto, e o único deles, para mim, pelo lado direito, por enquanto, é o Estevão. Pelo lado esquerdo, o Palmeiras não tem esse jogador, e esses dois que eu citei seriam peças úteis para a composição de elenco. Por mais que eu tenha restrições a certas áreas do jogo desses dois atletas. Mas acho que o Palmeiras olha para jogadores que possam chegar para tirar esses jogadores do atual elenco, se eles estiverem numa certa zona de conforto, para gerar competição interna. Não para você definir, esse é o time titular do Palmeiras com esses jogadores que já estão aqui. Os que chegarão serão só para composição de elenco. Vamos escutar João Martins, já que o Abel Ferreira estava suspenso nesse jogo. Vamos para a coletiva. Então tá aí, pessoal, já na tela a classificação completa do Paulistão 2025, no grupo A, que é o grupo do Corinthians. Corinthians tem 25, Mirassol 16, Botafogo de São Paulo 10, Inter de Limeira 6. Grupo B, Guarani 11, Portuguesa 10, Santos 9, Bragantino 8. Grupo C, São Paulo 14, Novo Horizontino 12, Noroeste 7, Água Santa 6. E o grupo do Palmeiras, grupo D, São Bernardo 19, Ponte Preta 18, Palmeiras 16, Velo Clube 5. Próximo confronto do Palmeiras, domingo, 6h30 da noite, é o clássico contra o São Paulo. Então tá aí a classificação do Campeonato Paulista. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.